Os processos e o projeto político da União Europeia, UE, estão atrelados historicamente à superação de crises internas e à construção de parcerias com outras regiões do mundo. A Romênia e a Bulgária foram aceitas como países membros da UE em abril de 2005, após decisão do Conselho da UE. Todavia, a adesão das duas repúblicas ao espaço Schengen vem sendo protelada, apesar dos pedidos do Parlamento Europeu para que a questão seja decidida. Certo ou errado? Certo. A Bulgária e a Romênia passaram a condição de Estados-membros da União Europeia em 1º de janeiro de 2007, após assinarem o Tratado de Adesão em 25 de abril de 2005. No entanto, como você mencionou corretamente, a adesão à União Europeia não garante automaticamente a participação no espaço Schengen. Embora a Romênia e a Bulgária tenham cumprido os critérios técnicos para a adesão ao espaço Schengen, a decisão final de permitir sua entrada é tomada pelos Estados-membros que já fazem parte da área Schengen. Essa decisão pode envolver tanto critérios técnicos quanto considerações políticas, e é necessária a aprovação do Parlamento Europeu. Portanto, mesmo que a Romênia e a Bulgária cumpram os requisitos técnicos, a entrada no espaço Schengen pode encontrar resistências políticas por parte dos Estados-membros existentes. Essas questões políticas têm levado ao adiamento da inclusão desses dois países no espaço Schengen, apesar de terem cumprido os requisitos técnicos. É importante destacar que o processo de adesão ao espaço Schengen é tanto técnico quanto político, sujeito ao consenso dos membros atuais e a outras considerações políticas. A citação do eurodeputado búlgaro Emil Radeu enfatiza que, apesar de a Romênia e a Bulgária terem cumprido todos os critérios técnicos, a decisão de adesão ao espaço Schengen tem sido influenciada por considerações políticas. A Política de Defesa Nacional, PDN, de 2005 estabeleceu, pela primeira vez, a concepção de um entorno estratégico do Brasil como uma região prioritária para a defesa nacional. Desde então, as versões revistas e atualizadas dessa política, publicadas nos anos de 2012, 2016 e 2020, têm mantido essa concepção, a qual também proporcionou orientações para a diplomacia brasileira em matéria de segurança internacional. Desde 2005, o entorno estratégico brasileiro tem sido caracterizado pela baixa ocorrência ou até mesmo ausência de conflitos armados interestatais, porém mantiveram-se elevados a violência doméstica e os conflitos armados intraestatais. Certo ou errado? Certo. A afirmação está correta. A Política de Defesa Nacional, PDN, de 2005 estabeleceu a concepção do entorno estratégico do Brasil como uma região prioritária para a defesa nacional. Essa concepção foi mantida nas versões revisadas e atualizadas da política nos anos de 2012, 2016 e 2020. A PDN também ofereceu orientações para a diplomacia brasileira em questões de segurança internacional. Desde 2005, o entorno estratégico brasileiro tem sido caracterizado pela baixa ocorrência de conflitos armados entre Estados, ou mesmo pela ausência desses conflitos. No entanto, os níveis de violência doméstica e os conflitos armados internos dentro do país têm permanecido altos. As leituras teóricas que dialogam a partir do pós-colonialismo buscam evidenciar os vieses das leituras tradicionais das relações internacionais e, para tal, propõem, entre outras agendas, a discussão das diferenças e dos conhecimentos que foram epistemologicamente silenciados. Certo ou errado? Certo. A afirmação está correta. As leituras teóricas que se baseiam no pós-colonialismo buscam destacar os vieses das abordagens tradicionais das relações internacionais. Essas teorias propõem uma análise crítica das relações de poder, destacando a importância das diferenças culturais, políticas e históricas e dos conhecimentos que foram historicamente silenciados ou marginalizados nas discussões convencionais das relações internacionais. O pós-colonialismo questiona as hierarquias de poder e a dominação presentes nas relações internacionais, buscando dar voz e agência às perspectivas subalternas e às experiências dos países e povos colonizados.
Essa abordagem teórica enfatiza a necessidade de descolonizar o conhecimento e de reconhecer a diversidade e a multiplicidade de visões e narrativas nas relações internacionais. Portanto, as leituras teóricas pós-coloniais visam evidenciar as limitações das abordagens tradicionais e propor agendas que envolvem a discussão das diferenças culturais, políticas e epistemológicas que foram historicamente negligenciadas. Os temas relacionados com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável historicamente estão presentes nas linhas de ação da política externa brasileira. No decorrer da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio, 92, o Brasil tornou-se o primeiro país a assinar a Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, e tem sido bastante atuante nas negociações que ocorreram no âmbito dessa convenção. Quanto às negociações do Protocolo de Nagoya, o Brasil coordenou o grupo dos megadiversos e tornou-se um dos principais articuladores da defesa de posições comuns entre os países em desenvolvimento. Certo ou errado? Certo. A afirmação está correta. O Brasil tem uma longa história de envolvimento e atuação nas questões relacionadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável em sua política externa. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio, 92, o Brasil desempenhou um papel importante e se destacou como um dos principais defensores dessas temáticas. O país foi o primeiro a assinar a Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, demonstrando seu compromisso com a proteção da diversidade biológica e a promoção da sustentabilidade. Além disso, nas negociações do Protocolo de Nagoya, o Brasil assumiu a coordenação do Grupo dos Megadiversos, que inclui países ricos em biodiversidade. O país desempenhou um papel de destaque na defesa de posições comuns entre os países em desenvolvimento, trabalhando para garantir a justa repartição dos benefícios derivados do uso dos recursos genéticos e a proteção do conhecimento tradicional associado a eles. Portanto, o Brasil tem sido ativo e engajado nas negociações internacionais sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, tanto na assinatura de convenções quanto na coordenação de grupos e na defesa de posições comuns entre os países em desenvolvimento. Ao longo da chancelaria de José Maria da Silva Paranhos Júnior, entre 1902 e 1912, a diplomacia brasileira foi marcada por forte pragmatismo e pela implantação de uma ativa política externa. Entre seus objetivos preferenciais, estavam a busca da estabilidade e do equilíbrio geopolítico no Rio da Prata e o estabelecimento de relações próximas com a potência em ascensão no período, os Estados Unidos da América, já que as principais ameaças externas vinham dos franceses e dos ingleses na Amazônia. Certo ou errado? Certo. A afirmação está correta. Durante a chancelaria de José Maria da Silva Paranhos Júnior, conhecido como Barão do Rio Branco, que ocorreu entre 1902 e 1912, a diplomacia brasileira foi marcada por um forte pragmatismo e uma política externa ativa. Entre os principais objetivos preferenciais do período estavam a busca pela estabilidade e equilíbrio geopolítico na região do Rio da Prata, área estrategicamente importante para o Brasil devido às questões fronteiriças e comerciais com os países vizinhos, como Argentina e Uruguai. Além disso, o estabelecimento de relações próximas com os Estados Unidos foi uma das prioridades da política externa brasileira nesse período. Os Estados Unidos estavam em ascensão como uma potência mundial emergente, e o Brasil viu oportunidades em desenvolver laços comerciais e políticos com eles. Também é verdade que, na época, as principais ameaças externas ao Brasil vinham principalmente de interesses franceses e ingleses na região amazônica, seja em relação a disputas territoriais ou a questões comerciais. Portanto, a diplomacia brasileira durante o período de José Maria da Silva Paranhos Júnior foi caracterizada por um pragmatismo e uma política externa ativa, com o objetivo de buscar estabilidade geopolítica na região do Rio da Prata e estabelecer relações próximas com os Estados Unidos, enquanto lidava com potenciais ameaças de outras potências europeias na Amazônia. Para o construtivismo, a soberania é uma instituição e depende, assim, de entendimentos intersubjetivos, produzindo normas compartilhadas que impelem os Estados a justificarem suas ações perante a sociedade internacional. Certo ou errado?
Certo. A afirmação está correta. De acordo com a perspectiva construtivista nas relações internacionais, a soberania é considerada uma instituição socialmente construída e depende de entendimentos intersubjetivos entre os atores internacionais. Os construtivistas argumentam que as normas e as concepções compartilhadas sobre a soberania são importantes para moldar as interações e as expectativas dos Estados na sociedade internacional. Segundo essa abordagem teórica, as normas e os valores são construídos e internalizados pelos atores estatais e não estatais, e essas normas influenciam as ações dos Estados. A soberania, nesse sentido, é uma construção social e depende do reconhecimento e da aceitação mútua dos Estados e da comunidade internacional. Os Estados são incentivados a justificar suas ações perante a sociedade internacional com base em normas compartilhadas, como princípios de direito internacional, valores democráticos, respeito aos direitos humanos e assim por diante. Essas normas e expectativas ajudam a moldar o comportamento dos Estados e a estabelecer uma ordem internacional baseada em entendimentos intersubjetivos. Portanto, a perspectiva construtivista destaca que a soberania é uma instituição socialmente construída e que os Estados são incentivados a justificar suas ações perante a sociedade internacional com base em normas compartilhadas. Um dos principais desafios da cooperação Sul-Sul do Brasil está relacionado à coordenação de mais de 100 órgãos governamentais envolvidos na cooperação internacional. Dessa forma, a distribuição de prerrogativas e mandatos entre os ministérios e as agências, bem como a relação deles com o Ministério de Relações Exteriores e a ABC não estão, com frequência, claramente delineados. Certo ou errado? Certo. A afirmação está correta. Um dos principais desafios da cooperação Sul-Sul do Brasil está relacionado à coordenação de mais de 100 órgãos governamentais envolvidos na cooperação internacional. Essa ampla participação de diversos ministérios e agências governamentais na cooperação Sul-Sul torna a distribuição de prerrogativas e mandatos entre eles e sua relação com o Ministério das Relações Exteriores e a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, muitas vezes pouco delineadas ou pouco claras. A natureza multidimensional da cooperação internacional e a diversidade de áreas temáticas e setores envolvidos na cooperação Sul-Sul do Brasil podem levar a uma fragmentação das responsabilidades e à falta de uma coordenação efetiva entre os diferentes órgãos governamentais. Isso pode resultar em desafios de comunicação, compartilhamento de informações, alinhamento de objetivos e harmonização de abordagens. Portanto, a falta de clareza na distribuição de prerrogativas e mandatos entre os ministérios, agências e o Ministério das Relações Exteriores, bem como a falta de uma relação bem definida entre eles, são desafios frequentes na cooperação Sul-Sul do Brasil. O conceito de soberania é ubíquo na literatura de relações internacionais. Para o neorrealismo, a soberania refere-se ao caráter das unidades, os Estados, que agem no sistema anárquico. O princípio da soberania garante a legitimidade das unidades e impele-as a agirem de maneira autárquica. Certo ou errado? Errado. A afirmação está incorreta. Embora o conceito de soberania seja de fato amplamente discutido na literatura de relações internacionais, a descrição atribuída ao neorrealismo está imprecisa. De acordo com o neorrealismo, também conhecido como realismo estrutural, a soberania refere-se à autoridade suprema e independência dos Estados dentro do sistema internacional. No entanto, o neorrealismo não enfatiza a autarquia ou a autossuficiência dos Estados, mas sim a sua busca pela sobrevivência e segurança em um sistema anárquico. Para o neorrealismo, a soberania é considerada um elemento fundamental para a autonomia dos Estados, mas os atores estatais são impulsionados por um cálculo de poder e pela preocupação com a segurança em relação a outros Estados. Os Estados buscam maximizar sua segurança relativa por meio do equilíbrio de poder e da busca de alianças estratégicas. Portanto, a descrição de que o princípio da soberania no neorrealismo garante a legitimidade das unidades e as impele a agir de maneira autárquica está incorreta. O neorrealismo enfatiza a busca pela segurança e a interação entre os Estados no sistema anárquico, em vez da autossuficiência. Em 2019, Ursula von der Leyen tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Comissão Europeia.
Nas diretrizes políticas que ela apresentou, von der Leyen centrou sua proposta de mandato em 6 grandes ambições para a Europa, a saber, o estabelecimento de um pacto ecológico europeu, o fortalecimento de uma economia a serviço das pessoas, a UE preparada para a era digital, com parâmetros seguros e éticos, a proteção do modo de vida europeu, embasado no Estado de Direito, a UE mais forte no mundo, trabalhando em prol de uma ordem global baseada em regras, e o fortalecimento da democracia dentro do próprio bloco. Certo ou errado? Certo. A afirmação está correta. Ursula von der Leyen tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Comissão Europeia em 2019, sucedendo Jean-Claude Juncker. Em suas diretrizes políticas, von der Leyen delineou 6 grandes ambições para a Europa durante seu mandato como presidente da Comissão Europeia. Essas ambições incluíam estabelecimento de um pacto ecológico europeu, com foco na sustentabilidade ambiental e na transição para uma economia verde, fortalecimento de uma economia a serviço das pessoas, visando garantir crescimento econômico inclusivo e combater a desigualdade social, preparação da União Europeia para a era digital, com parâmetros seguros e éticos, promovendo a inovação tecnológica e a proteção dos direitos dos cidadãos, proteção do modo de vida europeu, com base no Estado de Direito e nos valores fundamentais da União Europeia, fortalecimento da posição da União Europeia no mundo, trabalhando em prol de uma ordem global baseada em regras e defendendo os interesses europeus em assuntos internacionais. Fortalecimento da democracia dentro do próprio bloco, promovendo a participação cidadã, a transparência e a prestação de contas na tomada de decisões da União Europeia. Essas diretrizes políticas foram apresentadas por Ursula von der Leyen e buscaram guiar sua atuação como presidente da Comissão Europeia durante seu mandato. No que concerne aos precedentes e às características do período de emergência da chamada Doutrina Monroe, o secretário de Estado John Quincy Adams defendia a imposição de um sistema americano na expectativa de angariar vultosos benefícios de um relacionamento privilegiado com os antigos territórios ibéricos. Este foi um passo fundamental na consolidação do conceito de hemisfério ocidental colocado em prática nas décadas seguintes. Certo ou errado? Errado. A afirmação está incorreta. O secretário de Estado John Quincy Adams não defendia a imposição de um sistema americano, na expectativa de angariar benefícios de um relacionamento privilegiado com os antigos territórios ibéricos. A doutrina Monroe, formulada pelo presidente James Monroe em 1823, estabelecia a política de não intervenção e não colonização dos Estados Unidos na América Latina. A doutrina afirmava que qualquer interferência europeia nos assuntos do continente seria considerada uma ameaça à segurança e aos interesses dos Estados Unidos. A ideia central da doutrina Monroe era a defesa da soberania dos países da América Latina, rejeitando qualquer tentativa de recolonização ou controle externo na região. A doutrina teve um impacto significativo na política externa dos Estados Unidos e consolidou a ideia de um hemisfério ocidental livre de influências estrangeiras. Portanto, a afirmação de que John Quincy Adams defendia a imposição de um sistema americano para obter benefícios com os antigos territórios ibéricos não está correta. A doutrina Monroe era baseada em princípios de não intervenção e não colonização, buscando garantir a independência e a soberania dos países da América Latina.